Nós glorificamos ao nome do Senhor, aquele que era, é e sempre será o Deus da nossa salvação. Nesta noite onde nós nos encontramos, como uma igreja de Cristo, aquela que vai ser arrebatada por Ele, eu glorifico ao nome dEle. Nós estamos ali em Suzano, trago um abraço dos irmãos lá, estamos aqui congregando com os irmãos, e vamos falar da parte do Senhor nesta noite. E eu gostaria, antes de fazer uma oração, eu gostaria de deixar um tema da nossa pregação nesta noite. Eu gostaria que você gravasse bem isso no coração, porque hoje, nos dias de hoje, se prega um falso evangelho, e de tudo pode, tudo que o evangelho é feito de acordo com as nossas vontades. E eu quero dizer nesta noite que nesta noite o Senhor vai fazer a vontade dele aqui. Aleluia. E a vontade do Senhor para a sua vida, para a minha vida, diz a palavra dele, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. A vontade do Senhor sobre a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus está neste lugar. E o Espírito Santo de Deus há de fazer com que você possa entender aquilo que nós vamos ministrar nesta noite, porque esta palavra foi revelada por Ele para homens que escreveram a palavra de Deus, e nós vamos meditar nessa palavra nesta noite. Eu gostaria que, como tema da nossa pregação nesta noite, eu gostaria de dizer para você que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Oremos. Soberano Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na beleza da Tua santidade nós nos encontramos nesta noite, ó Pai, para falar da Tua palavra, Senhor, para que aquilo, Senhor, que o Senhor já preparou para este lugar, para essas vidas que aqui estão congregadas, para louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. Esta palavra, como a Tua palavra mesmo diz, que ela separa juntas e medulas, alma e espírito, o profano do santo, que nesta noite essa seja uma palavra separada, Senhor, que venha, Senhor, para separar, Senhor, tudo aquilo que não provém, Senhor, aos Teus servos, Pai, a este lugar, Pai. Por isso é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos encontramos aqui e pedimos, ó Pai, que Tu venhas falar a cada coração segundo as suas necessidades, ó Deus. Mas fala, Senhor, fala aos nossos corações, venha nos corrigir se necessário, venha falar com cada um. Mas, Senhor, te pedimos a Tua misericórdia, o Teu bálsamo nesta noite, óleo de alegria, óleo de cura neste lugar, Pai, para que daqui, Senhor, saiamos diferente de como entramos aqui, Pai, para que tudo, Senhor, redunde para louvor, honra e glória do Teu santo nome, Pai. Deus, por isso eu te peço agora, humildemente, o Teu servo te pede agora, Senhor, que o Senhor venha me usar, venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, Pai, que já não sejam as minhas palavras, mas sejam as Tuas, que eu seja guiado agora pelo Teu Espírito Santo. Unge os meus lábios, Pai, e fala com o Teu povo. Aleluia. Agora, Senhor, fala abundantemente, Senhor, que seja uma palavra nesta noite de conserto, que seja uma palavra, Senhor, de cura, mas, Senhor, que venha do Teu alto trono, Pai, aleluia, e ela venha trazer paz para o Teu povo, Senhor. Tudo isso nós te pedimos por aquele que era, é e sempre será o Senhor da vida, aleluia, das nossas vidas, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, o nosso Senhor amado Jesus Cristo. Aleluia. É nele que nós confiamos e por Ele te pedimos, em nome dele te adoramos nesta noite. Amém. Aleluia. Eu gostaria de uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu gostaria, como eu vou falar de 3 capítulos a respeito de um rei, que é do Velho Testamento. Ele era bisneto de Absalão. Absalão era filho de Davi, logo ele era tataraneto, né? Assim, para contar um pouquinho da história de Davi, do rei Davi, que nós estamos vendo aí passar na televisão. Algumas coisas a gente concorda, outras não estão na Bíblia, mas o contexto geral daquilo que está passando é verdadeiro. Nós não vamos falar de Davi, mas vamos falar de um dos seus descendentes, né? Asa, o rei Asa. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias nesta noite, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15. Eu vou falar do 14, 15 e 16.
Eu vou falar logicamente, resumidamente, porque contém a vida deste homem, e nós vamos ver o que Deus tem para falar conosco, através dos relatos que os cronistas dessa época deixaram para nós, amém? E tudo que foi falado aqui nesta noite, capítulo 14, 15 e 16, pode abrir no capítulo 15, que eu vou ler um versículo só, amém? E depois vou falando de outros temas, de outros versículos. Capítulo 15, versículo 2. Capítulo 15, versículo 2. Esse é o único versículo que nós vamos ler nesta noite, por enquanto, amém? Para iniciarmos a nossa meditação sobre a vida deste rei, do rei Asa. Todos se encontraram, irmãos? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 1 também, tá, irmãos? Eu estou vendo aqui, eu devo ler o 1 também. Então 1 e 2 só. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Vamos repetir comigo, igreja? O Senhor está convosco. O Senhor está convosco. Vós estáis com ele. Bem forte agora. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Amém. E olha só o que diz: se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixares, ele vos deixará. Fala assim: eu vim te buscar nesta noite. Eu vim te buscar, levanta a sua mão Senhor. assim, se rendendo a Deus, né? Aleluia. Se renda ao Senhor nesta noite. É as duas mãos para se render ao Senhor, tem que se render assim, ó. Se renda ao Senhor. Eu vim te buscar, Senhor, nesta noite. Eu quero te achar aqui neste lugar, Pai. Fala comigo, Pai. Aleluia. Fala através da tua palavra. Aleluia. Venha, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu clamo pela tua presença, Pai. Nesta noite, Senhor. Eu clamo por ti, Pai. Venha, Senhor. Ouve o meu clamor. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que estão buscando e sabem que talvez essa seja a última oportunidade. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é presente. Ele se faz ser achado aqui neste lugar. Aleluia. Então, o Senhor diz que nesta noite Ele vai separar realmente juntas e medulas. Eu creio, e alma meu e Pai. espírito. Aleluia. Vai separar o santo do profano. Aleluia. Então este rei Asa, filho de Abias, começando no capítulo 14, a gente vai falar um pouquinho da história dele. E o seu reinado começa um reinado de paz, durante 10 anos. Nós vamos ver que Abias descansou, ou seja, morreu, foi sepultado junto com os seus pais. Isso você pode estar deixando sua Bíblia aberta no capítulo 14, que nós vamos estar falando. Então, eu quero falar para a igreja do Senhor nesta noite. Eu gosto de andar lá na igreja, lá tem um microfone sem fio, que eu não largo dele de jeito nenhum, que eu fico andando para lá e para cá. Me perdoe os irmãos, né? Mas eu vou tentar ficar parado. Pode aqui. andar, pode andar. Mas é costume. Então eu ando bastante, né? E falo bastante também, viu, irmãos? Então, esse rei Asa, filho de Abias, então ele estava assumindo o seu trono. E os relatos do que nós temos aqui, a primeira coisa que acontece com o rei Asa é que ele tem 10 anos de paz. Fala para o teu irmão: vai ter paz sobre a tua vida. Amém. Vai ter Paz sobre a tua vida. Amém. A paz do Senhor vai estar sobre a sua vida. Glória a Deus. A Ludmila Feber fala que em tempo de guerra nunca pare de lutar, não é isso? Então nós vamos ver se em tempo de paz o que nós devemos fazer. Em tempo de paz, o que você deve fazer?
O que acontece com esse rei? Por que vieram 10 anos de paz sobre a vida de Judá? Porque todo Israel era dividido, né? Em Israel, reino do norte, e Judá, com a tribo de Benjamim, no reino do sul, estava dividido. Era um reino dividido. E fala assim, ó, lá no lar da gente, reino dividido não prospera. É verdade. Reino dividido não prospera. É no nosso lar, é nos nossos relacionamentos, é lá com o nosso patrão, né? O crente tem uma mania assim de achar que o patrão tem que dar tudo para ele. Você tem dado o que Deus tem dado para você? Pedindo, clamado pelo seu patrão, por exemplo? É verdade. Né? Nós temos pedido pelo nosso marido, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, que às vezes não querem fazer a nossa vontade. Não é verdade? Então a primeira coisa que nós temos que abrir mão é de nós mesmos. Fala para o teu irmão lá, abra a mão de você mesmo. Abra a mão de você mesmo. Quer ser abençoado? Abra a mão de você mesmo. E busque ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça e as suas necessidades. Não é todas as coisas como muita gente prega. As suas necessidades, Deus vai suprir. Deus vai suprir. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E esse rei sabia disso. Então, o seu pai era um idólatra, ou seja, colocou deuses naquela época, chamavam-se Baals, Balaíns, Astarotes e tantos deuses lá, e eles fez tudo que não era reto aos olhos do Senhor. E o que quer dizer? Fez aquilo que não era reto aos olhos do Senhor. Será que só Abias, o pai de Asa, fazia aquilo? Ou nos tempos de hoje nós fazemos? Nós trocamos muitas vezes, achamos que idolatria é só aquele santo que fica pendurado lá no altarzinho, é uma imagem, é aquilo. Eu quero dizer para você que as suas vontades também passam a ser idolatria, porque você passa as suas vontades acima de Deus. Normalmente nós caímos justamente porque não fazemos o que? Buscamos Deus em primeiro lugar. Então este homem, este rei que foi ungido para dominar sobre todo Judá, nós começamos a ver que ele começa a ter 10 anos de paz. Primeiro, por quê? Porque ele abriu mão da idolatria. Então nós vamos começar, ver que ele fez o que era bom e reto aos olhos do pastor Mauro, do pastor Alexandre, do pastor Carlos, da pastora Maria. Não, ele fez o que era reto aos olhos de quem, irmãos? Deus. Aos olhos de Deus. Repete comigo, aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Então você e eu devemos fazer as coisas de acordo com os olhos de Deus. Quem são os olhos de Deus? Quem pode mostrar para nós o que é o olho de Deus? São esses 66 livros que a Bíblia tem, 39 capítulos no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, contando a história de um homem cujo trouxe a salvação. No Velho Testamento, contando a história de um povo, 31.173 versículos, 1.189 capítulos, que é para você fazer o que é bom e reto para o nosso Deus. Aleluia. Então esse homem vai lá, e se nós continuarmos lendo, ele primeiro aboliu todas a idolatria, retirou todas as imagens de escultura, retirou todos aqueles cultos que eram feitos. Então vieram 10 anos de paz sobre a vida de Judá, onde ele reinava. Agora eu vou perguntar para você, em tempo, quando vem aquele tempo de tranquilidade, a nossa situação financeira está tranquila, tudo que a gente pede ao Senhor, Ele tem nos concedido. Qual é a primeira coisa que a gente percebe? Quando nós vamos para a igreja, né, Cleide? Cleide sorri ali, né? Mas eu quero dizer que o Espírito Santo vai fazer a gente sorrir muito mais, porque você vai entender o que a palavra de Deus quer com a sua vida nesta noite, porque ela vai falar no oculto e no profundo de vidas nesta noite aqui. Moça, por que você está assim tão assim preocupado? Você, moça, tem algo que te preocupa muito. Mas eu quero dizer para você que essa tua preocupação, você entrega ela ao Senhor nesta noite, e o Senhor vai fazer mais sobre a sua vida. Pode ter certeza disso, em nome do Senhor Jesus. Tira a tua preocupação, deixe só o Senhor falar com você nesta noite. Aquilo que aconteceu lá, se palavras se levantaram contra você, o Senhor, Ele é justo para te justificar em todas as questões. Não levante a voz, simplesmente deixe o Senhor falar com você nesta noite. Aleluia. Então ele ordenou, como rei, ele tinha poder, ordenou ao povo
porque muitas vezes nós queremos a bênção só para nós, mas Ele como governante, e você como governante da sua casa, sobre a sua família, você deve fazer o quê? Ordenar que as coisas sejam tiradas daquilo que não agrada a Deus. Então ele teve 10 anos de paz, mas olha só o que o rei Asa fez, instruído por Deus. Primeira coisa que ele fez, irmãos, nós temos a mania de relaxar, né? Sermos crente, aquele que vem, né? Recebe ao Senhor Jesus Cristo e vem para a igreja, e nós estamos carentes, necessitados, Deus vai nos suprir as nossas necessidades, e vem aquele tempo de paz, vem a bonança logo depois da tempestade, e a gente relaxa. Hoje está tão tranquilo, eu não tinha isso, agora eu vou parar. Deus me deu um apartamento na praia, então hoje eu não vou no culto, hoje é sábado, está muito calor ou está chovendo. Nós parecemos ser crente açúcar, né? Que a chuva derrete, aí se é o sol, é porque o sol está quente, e assim a gente vai. Mas esse homem, em tempo de paz, é tempo de edificar. É tempo de edificar muralhas, para que o adversário não venha te derrotar no tempo de guerra. Sabe o que Deus está falando para nós nesta noite? Que enquanto você está na paz, você deve, sabe, fazer o quê? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É verdade, meu Pai. Orar sem cessar. Aleluia. Jejuar. Ler a palavra de Deus. E como no Salmo 133 diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então a união, como que eu vou ter união com o meu irmão? Ele não vai morar na minha casa. Então a união com os irmãos é dentro do templo, é dentro da casa do Senhor, é buscando ao Senhor em todo o tempo, é um sentindo a dor do outro, é um orando pelo outro, é um buscando, é crescendo, é construindo, não construindo muralhas, mas construindo pontes, para que nós possamos juntos, cada vez mais, falar do amor de Cristo em todo lugar. É tirar as barreiras que tem no nosso coração, é tirar as dúvidas, permitir que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no oculto e no profundo das nossas vidas, e Ele vai, tenha certeza, descansar, fazer com que você possa descansar, como o salmista diz, né? Descansar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Aleluia. Então em tempo de paz, né? É a mesma coisa, quando você está em paz financeira, faça a sua poupança, não deixa o dinheiro de plástico te envergonhar, né? Não deixa, em tempo de paz, no seu lar, é tempo de você orar pelo seu marido, é tempo de você orar pela sua igreja, é tempo de você buscar em oração ao seu ministério, ao pastor, enfim, aquilo que você está precisando, porque Deus vem os tempos, a palavra do Senhor, Jesus Cristo fala o que? No mundo tereis aflições. Então significa que nós vamos ter guerra, nós vamos ter guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades do mal. Então esse rei edificou, né? Edificou fortalezas, para que se o inimigo viesse, porque ele vivia em guerra com o reino do sul, então ele sabia que ele poderia passar por dificuldades. Então o que nós queremos dizer, não olha, como o escotismo fala, né? A parte dos escoteiros fala, o escoteiro deve estar sempre alerta, e o cristão deve estar sempre alerta, em jejum e oração, buscando ao Senhor, enquanto nós realmente podemos achar. Então no tempo de paz, é tempo de você ficar sempre esperto. Tem um versículo que diz, sede manso como a pomba, mas astuto como a serpente. Então nós devemos cuidar, porque logo em seguida, passados esses 10 anos, vem lá um etíope, Zera, e vem para afrontar o povo de Deus. Mas eu quero dizer para você, quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve o Espírito Santo de Deus, e Ele fala ao teu coração nesta noite, pode ter certeza disso, o Espírito Santo fala dentro da gente, é só você começar a tirar. Mas será que fala mesmo? Começa a tirar dúvida, começa a tirar dúvida. A dúvida quem coloca nos nossos corações é Satanás e seus demônios. Mas eu quero dizer para você, o Senhor vai colocar certeza nesta noite, daquilo que você veio buscar. Aleluia. Aqui, Ele coloca certeza sobre o seu coração, de que você não vai sair daqui, o Senhor não vai te despedir de mãos vazias nesta noite, pode ter certeza disso. E esse Zera tinha 1 milhão de homens, né, contra 580 mil homens de Asa. Ele tinha 1 milhão de homens, mais carros fortificados, é como se ele tivesse tantos blindados. E Asa sabia o Deus a quem ele servia. Eu falo para você, não olhe para o tamanho do teu problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus. O Deus que você serve é um Deus que não tem problemas para Ele. Todos os problemas na mão do Senhor são resolvidos por Ele. Não tenha,
Entrega agora, você vai falar assim, ó, fala pro teu irmão do lado, entrega teu problema pro Senhor, entrega a tua batalha agora, entrega. Mas sabe, irmão, a gente sempre, como a gente ministra na vida da igreja, mas chega ali fora, a pessoa toma o problema de volta. E eu quero dizer para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, pode ter certeza. Nele, Aleluia. Deus, tem pessoas com causas impossíveis, Pai, aos nossos olhos, mas eu oro agora, nesse instante, e te peço a tua providência, Pai, que a tua providência divina seja hoje de maravilhas nesse lugar. Aleluia. Deus, Olha. fala. E assim, Asa sabia de toda aquela sua dificuldade, sabia de todo aquele problema que ele haveria de enfrentar, mas ele sabia, primeira coisa, quando nós temos que entender que nós nada somos, nós nada podemos, e a lugar nenhum chegamos se não estivermos com Deus. Se Deus não estiver conosco, nós não chegaremos a lugar nenhum, pode ter certeza disso. Mas se o Senhor é contigo, é preciso você se humilhar nas poderosas mãos de Deus. Não é se humilhar como as pessoas nos humilham aí fora, quando muitas vezes nós estamos com problemas, as pessoas vêm e ainda pisam mais. Mas se humilhar para o Senhor, sabe o que significa? É se colocar no colo do Senhor, permitir que Ele toque na sua ferida, permitir que Ele trabalhe no oculto e no profundo, naquilo que está te prendendo, naquilo que Deus vai libertar nesta noite, nesse lugar. Aleluia. É tempo de libertação, é tempo de vitória nesse lugar. Glória a Deus. Deus liberta nesse lugar, nesta noite. Aleluia. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não, meu Pai. Não há impossíveis. Então, mas é necessário você estar atento. É necessário você estar com intimidade com Deus. Eu vou fazer uma breve pergunta. Não precisa levantar a mão, porque eu não quero trazer constrangimento para ninguém. Você leu a Bíblia hoje? Amém. Você orou hoje? Não precisa levantar a mão. Orou hoje? Glória a Deus. Perdoou aquele que falou mal de você, que eu sei que tem gente que foram ofendida dentro de casa hoje aqui. Você deixou isso para lá? Ou é que nós somos aquele crente bateu o erro? Ou nós estamos prontos para dar a outra face? Né, irmã? Não é verdade, irmã? Não é? Então eu quero dizer para você que haverá tempo de paz. Aleluia. Tempo de paz. Aleluia. E eu quero dizer para você que o Senhor é que vai à frente da sua batalha. Glória a Deus. Quando você entender que é Deus que está à frente da sua batalha, você não vai se ferir, você não vai se machucar. A peleja pode ser grande do jeito que for, mas você deve orar assim como Asa orou. Clamou Asa ao Senhor seu Deus, versículo 11, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Porque Paulo fala o quê? Quando estou fraco é que me sinto forte, porque quando estou fraco o teu Espírito se apodera de mim, então eu posso mais, eu sou mais que vencedor em ti, mesmo nas tribulações, mesmo na angústia, mesmo na doença, mesmo na prisão. Quando estou fraco, o Senhor me fortalece. Recebe força do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Olha só que esse homem fala: tu és o Deus o poderoso e o fraco, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça o homem contra ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Creio, meu Pai. Aleluia. Aleluia. O homem não pode prevalecer contra o Senhor. O Senhor sabe da sua batalha. Ele sabia que Asa foi em nome do Senhor Jesus. Como nós hoje vamos no nome do Senhor Jesus, Asa foi no nome do Jeová Jireh, o Deus de provisão, aquele Deus que provê a sua necessidade, o Jeová Shalom, o Deus de paz, o Jeová Rafa, o Deus que vai curar, o Deus que vai trazer maravilha. Eu creio, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei a sua batalha, meu irmão, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele é tremendo, assaz longânimo, misericordioso. Mas aquilo que nós lemos aqui é verdadeiro. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Pode ter certeza que o Senhor conhece
desde o ventre da sua mãe, quando você foi formado, lá no Salmo 139, diz que ainda quando eu era substância informe dentro do ventre da minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias, Ele já escreveu este dia, que é um dia de libertação e de cura para a sua vida. Aleluia. Pode ter certeza disso. Então, nós vamos ver que Asa prevalece, o povo de Deus prevalece contra os inimigos, contra os etíopes, e esta guerra é ganha pelos filhos seus. E nós vamos vendo que depois, caindo já para o capítulo 15 desse mesmo livro de Crônicas, nós vamos ver que aquela terra que era assolada por idolatria, que tinha um monte de problemas, não tinha sacerdotes que falavam a verdade. Deus levantou um sacerdote para falar da parte dele. Aleluias. E hoje o Senhor fala através do Espírito Santo dele aqui nesta noite para você. E nós vamos ver que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, um sacerdote, filho de Oded. Aí é aquilo que nós já lemos. Nós vamos ver que ele profetiza tudo o que já havia acontecido e tudo o que aconteceu com o rei Asa, com a tribo deles de Judá, enfim, com todo Judá, com todo Israel. E nós vamos ver que não importa, irmãos, uma coisa importante: vão vir dificuldades nas nossas vidas, mas o importante é você saber que por maior que seja a tua dificuldade, existe uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Aleluias. Glória a Lá na grande Deus. comissão, lá em Mateus 28, 20, diz que o Senhor pede por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Não tenham medo. Com outras palavras, o Senhor diz: porque estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Não se sinta só. Você que está se sentindo abandonado, saiba que o Senhor nunca te abandona e nunca vai te deixar. Aleluia. Então nós vemos que Asa continua ouvindo a voz do sacerdote. E nós vamos vendo que aqui já foi falado nesta noite em pacto. E o pacto que deve ser feito é somente com Deus. Pacto humano, só existe um que Deus abençoa. Presta bem atenção no que eu estou falando. Pacto humano, só existe um que Deus abençoa. É o casamento. Aleluia. A instituição do casamento. Fora do casamento não há pacto com homens que Deus abençoa, ou voto, ou aliança, enfim, Deus não abençoa outra coisa que não seja dentro disso. É verdade. Então nós vemos que Asa escuta a voz do sacerdote, que ele fala: olha, vão vir nações contra nações. Eu estou resumindo porque o tempo está correndo. Então nós temos que resumir: nação contra nação. E a gente sabe que isso aconteceu naquela época, e hoje está acontecendo, e vem acontecendo ao longo dos tempos, porque o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor está por vir, e nós temos que estar o quê? Mesmo em tempo de paz, nós devemos estar se preparando para a qualquer momento. Aleluia. O Senhor Temos vai que ser chegar. vigilantes, ó Pai. Você está pronto para a vinda do Senhor? Aleluia. Levanta a sua mão assim, ó. Não Aleluia. fica com vergonha não, fala assim: Senhor, eu não estava não, mas a partir de agora eu ficarei pronto, eu farei a tua vontade. Glória a Deus. Fala para Deus que você vai fazer a vontade dele. Aleluia. Porque, irmãos, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É verdade. Aquele que pensa que está direitinho, mas não está direitinho, não, peça para o Espírito Santo te endireitar, né? Tem um cânticozinho que as crianças cantam: havia um homenzinho torto, não sei o quê, mas nós temos que nos endireitar nas portentosas mãos de Deus. Aleluia. Permitir que Ele trabalhe junto conosco. E eu vou ler lá o versículo 8 do capítulo 15, junto com os irmãos. Ouvindo, pois, Asa estas palavras que iria acontecer, problemas, e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra, e de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa,